Imagine um mundo onde asteroides colidem constantemente com a Terra, onde impactos gigantescos são comuns, onde a superfície do planeta é repetidamente esterilizada por explosões equivalentes a milhões de bombas nucleares. Um mundo onde a vida mal teria tempo para surgir antes de ser apagada. Agora imagine que, a bilhões de quilômetros daqui, existe um gigante invisível, um planeta colossal, com uma gravidade tão poderosa que influencia o destino de objetos muito antes que eles se aproximem da Terra. Sem ele, talvez nós não estivéssemos aqui. Esse planeta é Júpiter, mas ele é realmente o nosso guardião. Ou será que também desempenha um papel mais ambíguo nessa história? Para entender isso, precisamos voltar ao início. Júpiter não é apenas mais um planeta. Ele é o maior corpo do Sistema Solar depois do Sol. Possui mais que o dobro da massa de todos os outros planetas somados. Seu volume é tão grande que mais de 1000 planetas do tamanho da Terra caberiam dentro dele. Ele não é um planeta rochoso como o nosso. É um gigante gasoso, composto principalmente de hidrogênio e hélio, com uma atmosfera turbulenta marcada por tempestades colossais, incluindo a Grande Mancha Vermelha, uma tempestade maior que a própria Terra que já dura séculos. Mas o que realmente torna Júpiter extraordinário não é apenas seu tamanho, é sua gravidade. Sua presença curva trajetórias, distorce órbitas, impõe ordem em meio ao caos. E essa influência começou desde os primeiros dias do Sistema Solar, há cerca de 4,5 bilhões de anos. O Sistema Solar era um ambiente extremamente violento. Após a formação do Sol, um disco de gás e poeira girava ao seu redor. Dentro desse disco, partículas colidiam e se fundiam, formando blocos cada vez maiores, os planetesimais. Muitos desses objetos não foram incorporados aos planetas. Permaneceram vagando pelo espaço. Era um verdadeiro campo de tiro cósmico. Durante centenas de milhões de anos, a Terra jovem foi atingida repetidamente. Impactos gigantes ajudaram a moldar sua crosta, liberaram energia absurda e influenciaram sua composição química. Mas enquanto isso acontecia, Júpiter crescia rapidamente nas regiões externas do Sistema Solar e, ao atingir uma massa crítica, sua gravidade passou a dominar o ambiente ao redor. Ele começou a agir como um imenso aspirador gravitacional. Muitos cometas provenientes das regiões externas tiveram suas trajetórias alteradas antes mesmo de se aproximarem do interior do Sistema Solar. Alguns foram capturados por Júpiter. Outros foram lançados para órbitas distantes. Alguns foram simplesmente ejetados para o espaço interestelar. Estudos sugerem que a presença de um gigante gasoso na posição de Júpiter reduz significativamente o número de impactos constantes em planetas internos como a Terra. Sem ele, o bombardeio poderia ter sido mais frequente e prolongado. A superfície da Terra poderia ter permanecido instável por muito mais tempo. Oceanos poderiam ter evaporado repetidamente. Ecossistemas primitivos poderiam não ter resistido. Mas há outra possibilidade ainda mais fascinante. Água que cobre mais de 70% da superfície da Terra pode não ter se formado inteiramente aqui. Parte dela pode ter vindo de cometas e asteroides ricos em gelo que colidiram com o planeta nos primeiros estágios de sua história. E adivinhe quem pode ter influenciado essas trajetórias? Júpiter. Durante sua formação, o gigante gasoso pode ter perturbado regiões repletas de corpos gelados. Enviando parte desse material para o interior do Sistema Solar, alguns desses objetos atingiram a Terra e, com eles, possivelmente, veio uma fração significativa da água que hoje sustenta toda a vida conhecida. Se isso for verdade, Júpiter não foi apenas um escudo. Ele pode ter sido um distribuidor de ingredientes essenciais. Mas o universo raramente trabalha em termos absolutos. Simulações modernas mostram que a presença de um planeta como Júpiter cria um equilíbrio complexo. Ele reduz certos tipos de impactos, mas também pode redirecionar asteroides do cinturão principal em direção ao interior do Sistema Solar, ou seja,
Ele tanto protege quanto ameaça. Em alguns cenários, um sistema solar sem um planeta do tamanho de Júpiter poderia ter menos impactos gigantescos concentrados, mas mais impactos menores distribuídos ao longo do tempo. Com Júpiter, muitos objetos são bloqueados, mas os que passam podem ser mais energéticos e imprevisíveis. Ele não é um escudo perfeito, ele é um modulador de probabilidades. E sua influência vai além das colisões. A dinâmica orbital do sistema solar depende do equilíbrio gravitacional entre seus corpos mais massivos. Júpiter exerce um papel fundamental na estabilidade dessas órbitas ao longo de bilhões de anos. Pequenas variações na órbita da Terra podem gerar mudanças climáticas significativas. Alterações na inclinação do eixo, na excentricidade orbital e na interação gravitacional com outros planetas podem influenciar ciclos glaciais e períodos de aquecimento. A presença de Júpiter ajuda a limitar oscilações extremas. Ele contribui para um cenário onde o clima terrestre, apesar de variar, permanece dentro de margens que permitem a continuidade da vida complexa. Em 1994, tivemos uma demonstração real desse poder. O cometa Shoemaker-Levy 9, fragmentado pela própria gravidade de Júpiter, colidiu com o planeta em uma sequência de impactos espetaculares. Cada fragmento explodiu com força equivalente a milhões de megatons de tente. As cicatrizes deixadas na atmosfera eram maiores que a Terra. Foi um espetáculo impressionante. Mas também foi um lembrete. Júpiter absorveu aquele impacto. Se a configuração orbital fosse diferente, se a trajetória tivesse variado levemente, o alvo poderia ter sido outro planeta rochoso, talvez o nosso. No entanto, Júpiter não protege a Terra por intenção. Ele não age com propósito. Ele simplesmente segue as leis da física. Mas dentro dessas leis, sua presença alterou profundamente as probabilidades ao longo da história. Ele ajudou a moldar o fluxo de detritos cósmicos, influenciou a entrega de água, estabilizou dinâmicas orbitais, reorganizou regiões inteiras do sistema solar primitivo. Sem Júpiter, a Terra poderia ter sido um mundo mais hostil. Ou talvez a vida tivesse seguido um caminho completamente diferente. Quando olhamos para o céu e vemos aquele ponto brilhante que não pisca, estamos olhando para um dos principais arquitetos invisíveis da nossa própria história. A existência humana depende de inúmeros fatores improváveis: temperatura adequada, água líquida, campo magnético, atmosfera estável, tempo suficiente para a evolução agir. Mas também depende de forças que atuam muito além do nosso planeta. A história da Terra não é isolada. Ela é uma consequência da dança gravitacional de todo o sistema solar, e nessa dança, Júpiter não é apenas um figurante. Ele é um dos protagonistas silenciosos. Talvez não seja um guardião no sentido romântico da palavra, mas é, sem dúvida, um dos grandes responsáveis pelo equilíbrio que tornou possível algo extraordinário surgir neste pequeno planeta azul